Oi, gente! Hoje eu estou aqui para finalmente falar sobre a minha experiência assistindo Mulher Maravilha 1984 nos cinemas. Para organizar minha linha de raciocínio e falar de forma mais objetiva o que eu achei do filme, decidi dividir esse vídeo em capítulos. Deixarei na descrição do vídeo a minutagem específica que eu falo sobre cada tópico, para o caso de vocês estarem interessados apenas num aspecto do filme. Então, sem mais delongas, vamos começar. A visão de Patty Jenkins. A Patty chegou no DCU num momento bastante complicado. A DC tinha acabado de lançar 2 filmes polêmicos e muita gente esperava que Mulher Maravilha não fosse dar certo. No entanto, Patty conseguiu pela primeira vez agradar o público e a crítica igualmente. O filme de 2017 tinha um tom sombrio, intenso e energético visto em Homem de Aço e Batman vs Superman. Porém, conseguia ser mais simples e acessível, facilitando o entendimento e divertimento do público. Infelizmente, após o sucesso de Mulher Maravilha, tivemos a bomba chamada Liga da Justiça, onde Joss Whedon estragou toda a história e os personagens que Zack Snyder havia desenvolvido. Desde então, a DC foi perdendo seu senso de universo compartilhado, e os filmes foram se dividindo numa franquia que começava a não parecer mais tão coesa e focada. Em meio a isso, surge Patty Jenkins com a ideia de fazer um novo filme para Mulher Maravilha, deixando de lado várias características do filme original. Agora, a ideia era fazer um filme super colorido, bem-humorado, fantasioso e leve. Num primeiro instante eu fiquei com medo, achando que ela ia lançar um filme bobo e genérico como os feitos pela concorrência, além de também temer que ela fosse jogar fora todo o trabalho incrível que o Zack Snyder havia feito antes dela. Felizmente, as entrevistas da Patty sempre me acalmavam. Quando ela falava com tanta paixão sobre o filme que estava fazendo, eu me sentia bastante esperançoso. O auge disso foi a minha experiência na CCXP 2019, onde pude assistir um painel com a presença da Gal e da Patty, promovendo oficialmente seu novo filme pela primeira vez. Ali, eu soube que 1984 estava longe de ser um filme genérico. A ideia de mudar completamente o tom do primeiro para o segundo filme não foi uma escolha aleatória ou mal pensada. Mesmo nos quadrinhos, a Mulher Maravilha sempre teve 2 lados, 2 facetas quase opostas que se juntavam para definir a essência da personagem. No filme de 2017, nós tivemos acesso a uma faceta da personagem, o lado guerreiro. Diana se encontrava no meio de uma guerra, saindo da Ilha Paraíso pela primeira vez e lidando com mortes e tragédias de uma forma que nunca imaginou. Neste ambiente caótico e tenebroso, o instinto de guerra de Diana se sobressai e nós vemos que ela está disposta a fazer de tudo para salvar o mundo. Já em 1984, nós vemos outra faceta de Diana, o lado pacífico e amoroso. Agora, ela vive numa época cheia de cores, cheia de sonhos, cheia de arte, cheia de inovações tecnológicas e muita ambição. Aqui, não faz sentido Diana usar espada e escudo, não faz sentido ela matar. Não faz sentido ela estar com o sangue fervendo e pronta para a batalha. É uma outra época, um outro sentimento, outro estado de espírito. O que Patty Jenkins conseguiu fazer foi um perfeito equilíbrio. Ela criou 2 filmes que representam perfeitamente toda a dualidade da Mulher Maravilha, toda a sua alma, seu coração e sua visão de mundo. E como um grande fã de quadrinhos, eu nunca vi um personagem ser tão bem trabalhado em tela e ter tantas características de sua personalidade exploradas por um mesmo diretor. Normalmente, os cineastas escolhem uma versão favorita do personagem e exploram apenas ela. Já a Patty Jenkins buscou adaptar cada detalhe da personalidade de Diana, e eu acredito que no terceiro filme ela deve se aprofundar ainda mais na mente da personagem. Diana Prince, a Mulher Maravilha. Em 1984, nós vemos a Diana muito solitária e triste, até que algo inesperado faz com que seu maior desejo se realize. Infelizmente, não dá para falar muito sobre a personagem sem contar spoilers, e por isso não vou me aprofundar muito. Mas basta dizer que em 1984, a personagem passa por experiências bastante emocionantes e que vão lhe fazer amadurecer e marcar para sempre o seu caráter e a sua visão de mundo. A Gal Gadot não é uma atriz nível Oscar, mas ela tem muito carisma e é muito esforçada. Por isso, apesar de haver alguns pequenos deslizes, o saldo geral de sua atuação é muito satisfatório e ela consegue, na maior parte do tempo, expressar os conflitos internos da personagem muito bem. Tem uma cena específica em que ela me fez sentir tão triste e desolado. Foi uma atuação muito poderosa e impactante e eu estou com a imagem dessa cena na minha cabeça desde então. Espero poder comentar mais sobre ela com spoilers no futuro. No mais, eu gostaria só de falar: meu Deus, como a Mulher Maravilha é linda!
Em vários momentos ela parecia uma boneca Barbie, especialmente por causa do uniforme mais colorido e brilhante, além do cabelo impecável. Linda demais. Steve Trevor. O papel do Steve dentro desse filme me pegou de surpresa. Muito além de um interesse amoroso ou parceiro de batalha, em 1984, Steve é o olho pelo qual somos levados a enxergar o nosso mundo de uma forma muito mais otimista e esperançosa. Quando vimos Steve Trevor pela primeira vez, ele estava no meio de uma guerra, vendo morte e tragédia diariamente, sem saber se a humanidade teria um futuro depois de toda aquela desgraça. Quando ele desperta misteriosamente no meio da década de 80, ele fica encantado com toda a evolução, todas as invenções e todas as conquistas da humanidade, fazendo com que Diana e também nós espectadores olhemos para a nossa realidade com mais amor e gratidão. Barbara Ann Minerva, a Mulher Leopardo. Quando eu pensava em Kristen Wiig, sempre pensava logo em comédia. Mas 1984 me fez perceber que a Kristen também é muito competente em cenas de drama. Apesar da Bárbara ter muitos momentos cômicos, eu senti que a Kristen conseguia dar um certo peso emocional, mesmo nas cenas mais engraçadinhas. A Bárbara é uma perdedora, desengonçada, que não é apreciada, não tem amigos e não é levada a sério. A história da personagem é triste, e a forma como Kristen conseguiu mesclar humor e melancolia foi surpreendente. Todo o desenvolvimento que a Bárbara passa no filme, até se tornar Mulher Leopardo, é envolvente e fácil de se relacionar, fácil de se enxergar no lugar dela e entender as dores dela. Ela tem muito tempo em tela e acompanhar sua história trágica foi tão interessante quanto acompanhar a própria Mulher Maravilha. Confesso que no final eu fiquei até com um gostinho de quero mais e desejando que as cenas da Mulher Leopardo tivessem sido mais longas. Eu adorei demais a personagem. Maxwell Lord. O personagem estrelado por Pedro Pascal aparece muito pouco nos materiais de divulgação do filme. Normalmente, eles deram mais atenção para Bárbara, o que eu entendo, porque ela é uma das vilãs mais clássicas e memoráveis dos quadrinhos da Mulher Maravilha. No entanto, quando assisti ao filme, eu vi que o verdadeiro grande vilão da trama é o Maxwell Lord, e ele brilha muito. A atuação do Pedro Pascal está muito boa. Eu não conheci o ator e também ainda não assisti The Mandalorian, então eu não sabia por que tanta gente na internet amava ele, mas 1984 me fez descobrir o motivo. Maxwell Lord é, para mim, um dos vilões mais bem desenvolvidos num filme de super-herói, chegando a ter quase tantas cenas quanto a própria Mulher Maravilha. Vimos cada passo de sua trajetória vilanesca, vimos flashbacks de seu passado e presenciamos uma conclusão emocionalmente épica para sua história. As cenas de ação. Com Homem de Aço e Batman vs Superman, Zack Snyder havia estabelecido um estilo base de cenas de ação que viria a ser seguido pela maioria dos diretores que trabalhariam no DCEU depois dele. Explosões, slow motion, muito carão, coreografias de luta de cair o queixo e muita criatividade. Aquaman e Aves de Rapina possuem esses mesmos elementos, mas com características próprias de cada diretor. No primeiro filme da Mulher Maravilha, lá em 2017, a Patty Jenkins não inseriu muitas características autorais nas cenas de ação. Muito da ação do filme era inspirada diretamente em filmes de Zack Snyder, como 300 e Sucker Punch, porém sem o mesmo brilho de originalidade. Aqui em 1984, a Patty mantém a base criada por Snyder, mas se permite ir além, trazendo elementos que carregam a identidade e a visão dela. Diferente do Snyder, que insere elementos pseudocientíficos para tornar a dinâmica das cenas de ação mais crível e verossímil, a Patty Jenkins decidiu se jogar completamente no universo da fantasia e faz cenas que desafiam completamente nossas noções de realidade, criando momentos tão excêntricos que podem incomodar um espectador mais pé no chão. Eu particularmente adoro uma loucura doida e fiquei muito satisfeito com a forma que a ação foi executada no filme. E tudo isso ainda se soma com uma trilha sonora cheia de energia e epicidade composta pelo Hans Zimmer, que dialoga perfeitamente bem com o que vemos em tela. Em muitas entrevistas, inclusive no painel que eu assisti lá na CCXP 2019, a Patty Jenkins falou que tentou usar o mínimo possível de CGI, preferindo fazer uso de cabos, maquiagens e efeitos práticos. Na minha opinião, essa foi uma decisão muito inteligente, pois tornou as cenas de ação muito mais envolventes e emocionantes. Diferente do filme de 2017, em que muitas vezes a Mulher Maravilha parecia um boneco computadorizado, aqui em 1984 nós estamos sempre vendo uma pessoa real se pendurar, correr, chutar, cair, pular. Isso com certeza foi muito mais trabalhoso e caro de se fazer, mas valeu muito a pena. O único aspecto ruim das cenas de ação neste filme é que elas são muito poucas.
e as que tem são sempre muito curtas. A maior parte do filme é mais voltado para diálogos e desenvolvimento de personagem. Mas também isso não é um demérito, pois um bom filme não pode depender apenas de lutas e confusão para funcionar. Vale a pena ir ao cinema na pandemia? Eu passei o vídeo inteiro falando sobre o filme em si, mas agora vem a questão mais importante. E os cinemas, será que vale a pena correr o risco só para assistir Mulher Maravilha 1984? Para essa questão eu tenho uma opinião um tanto impopular. Eu acho que vale a pena sim. Os cinemas do mundo todo, os que estão abertos, claro, estão seguindo diversos protocolos de segurança e higienização para que nós possamos usufruir de suas salas de cinema com o menor risco possível. A medição de temperatura logo na entrada do cinema, bloqueio de cadeiras para que pessoas não sentem próximas uns das outras, a limpeza dos assentos após cada sessão, lotação reduzida para 40% de sua capacidade, uso obrigatório de máscara por funcionários e clientes, limpeza frequente dos equipamentos de ar-condicionado e disponibilização de álcool gel em áreas de grande circulação. Se você seguir os protocolos e se certificar de comprar ingressos para sessões com o menor número de pessoas possível, eu acredito que dá sim para aproveitar um filme muito esperado sem culpa. Então tomem cuidado, mas não se privem. Aproveitem Mulher Maravilha 1984, se divirtam, se emocionem. E em breve eu estarei de volta para comentar o filme com muitos spoilers junto com meu amigo Martin. Não deixem de se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram e no Twitter. Em todas as redes sociais eu uso o mesmo nome para facilitar, H de Sanders. Até mais!